Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui a falar sobre este vídeo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. Se você tiver interesse em estudar a língua grega, a língua hebraica ou fazer um curso de teologia à distância online, é só você falar comigo, certo? Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp e o meu Facebook, se você quiser se comunicar comigo, beleza? Bem, aqui eu quero fazer uma tradução do livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1, tá? Bem, para quem estuda grego, é um vídeo bacana, é um vídeo legal, porque para quem no caso está iniciando também, né? É um vídeo bom, porque as pessoas já vão saber como traduzir, como lidar com o texto, como ver as formas, né? Das palavras e por aí vai, certo? Então, vamos ao vídeo. Bem, aqui temos a primeira expressão grega, né? A primeira expressãozinha aqui, essa expressão aqui, o apocalipsis, certo? Ele é uma palavra do gênero feminino na língua grega. Aqui está no caso nominativo, é uma palavra que faz parte da terceira declinação, tá? E ela está aqui que significa revelação, Apocalipse, revelação, certo? Depois temos aqui a expressão Jesus Cristo, né? Essa aqui é Jesus e essa aqui é Cristo. Está no caso genitivo. No caso genitivo, ele indica normalmente o caso da posse em grego, né? No caso, essa preposiçãozinha aqui, de, ela entra na tradução, quando você vai pegar um genitivo. Claro, vai depender também do contexto, né? Então aqui, revelação de Jesus Cristo. Ambas as palavras no caso genitivo. Aí temos a revelação de Jesus Cristo, né? Depois você tem aqui um pronome relativo, certo? Que está ali do gênero feminino, certo? Que significa a qual. Ou seja, revelação de Jesus Cristo, a qual. Aí depois você vai ter o verbo, certo? Um pronome e a expressão hoteos. Mas primeiramente você vai traduzir hoteos. Por quê? Porque ele é o sujeito e é ele que vai fazer a ação verbal. Então primeiro você vai traduzir revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, certo? Deus. Deixa eu pegar aqui outra aqui. Deus, aqui no caso Deus, né? Você vai traduzir isso aqui, ó, ali, que significa a ele, né? Mas você não vai traduzir ele, porque iria ficar assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a ele, né? Mas você coloca Deus lhe deu, né? Deus está no caso nominativo, certo? O artigo está no caso nominativo, logo a palavra também. A desinência dele é nominativo, faz parte da segunda declinação. Né? Aqui você vai ter o verbo no auristo, no tempo auristo, né? Deu, certo? Então, aqui vai ter a terminação, né? Esse é aqui, certo? Edoquei. Edoken. Então aqui você vai ter a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, certo? Qual Deus lhe deu. Aí, deu para quê? Aqui você encontra o infinitivo, que é o infinitivo dexai. Esse infinitivo aqui, ele é chamado de infinitivo final na língua grega. Esse aqui, nesse texto, tá? O que é o infinitivo final? O infinitivo final, ele indica um propósito dentro de uma oração, dentro de um texto. Por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa que indique que aquilo que você vai fazer tem um propósito, né? Você usa a expressão para, né? A preposiçãozinha para. Eu vou lavar o carro para que ele fique limpo, por exemplo. Então, eu estou fazendo a ação de lavar o carro para que ele fique limpo. Então, esse para indica um propósito. Eu estou fazendo uma ação para determinado propósito. Por isso que aqui vai entrar a expressão para mostrar. Ele significa mostrar, certo? Mas a preposição para, no caso, ela vai entrar porque ele é um particípio final. Então ele indica um propósito. Esse particípio ele é muito comum no Novo Testamento. Aí para mostrar, você tem a expressão, ó, mostrar quem? Aos está no caso dativo este artigo. O substantivo também,
né, a palavra da segunda declinação, né? Quem estuda grego sabe o que é a segunda declinação. Então, dexai, tois, doulois. Esse is aí ele vai indicar o dativo da segunda declinação, que é o objeto direto, né? Aquele que vai receber o verbo com uma preposição, certo? Então, aqui você tem a expressão seu, né? Então você coloca para mostrar aos seus servos. Você iria colocar aqui para mostrar aos servos dele, né? Mas não fica muito boa essa tradução aos servos dele. Então você coloca para mostrar aos seus servos, certo? Depois você tem aqui outro pronome relativo, né? Que ele significa as coisas que, certo? Aí você tem para mostrar aos seus servos as coisas que. As coisas que. Só que essa expressão coisas, ela é um acréscimo na tradução. Por quê? É necessário este acréscimo. Porque se você não colocar coisas, fica algo um pouco complicado, fica um pouco estranho a tradução literal. Então você tem que colocar coisas para trazer sentido, porque vai fazer menção, a expressão coisas, ela vai fazer menção ocultamente, né, dentro desse texto. Por quê? É a revelação, certo? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para mostrar o quê? As coisas, logicamente as coisas que vão acontecer, certo? Tanto que se você ler 2 versos 2 em diante, você vê diversas coisas, né? Por isso que essa expressão coisas, ela é válida na tradução. Então as coisas que, né, aqui você vai trazer isso aqui, essa preposição logo, isso aqui, ó, em take, né? Aqui está no caso dativo, certo? Dativo, tá? Ó, um objeto indireto na frase, certo? Aí você vai trazer as coisas que em breve. Esse breve aqui é algo rápido, né? Os dicionários de grego eles vão trabalhar dizendo que essa palavra é algo rápido, algo veloz, algo que vai acontecer em breve mesmo, certo? Aí depois você vai ter as coisas que em breve, certo? Devem. Aqui está no presente do indicativo ativo da terceira pessoa, né? Do singular, certo? Devem. Aí você tem aqui o outro infinitivo, né? Aqui você vai ter aqui, ó, essa parte aqui. Tá, né? Aqui é um i. Aqui, ó. Tá, certo? Genestai, certo? Genestai. Ele está na voz média, mas como ele é um verbo depoente, aqui ele é um infinitivo depoente, então ele aqui ele vai ser usado na voz ativa, porque quando um verbo ele vem, como ele vem trabalhado como depoente, isso quer dizer que ele é defeituoso, ou seja, ele vem na voz média ou voz passiva, mas seu significado é de voz ativa, certo? Então devem acontecer, certo? Esse aqui, esse infinitivo, ele está sendo usado como objeto direto do verbo principal dei, que é devem acontecer, tá? Aí aqui você tem e deu a conhecer. E deu a conhecer, certo? Aqui num caso, auristo, né? Também o verbo no auristo, também aqui, certo? A expressão cai é a conjunção, certo? E a expressão esemanen, certo? Que está no auristo, tá? Então, o que ele deu a conhecer, né? Ele deu a conhecer aí enviando, né? Enviando. Isso aqui é um particípio, certo? Um particípio verbal, conhecido como um particípio modal. O que é um particípio modal? Bem, o particípio, eu não vou explicar aqui o que é ele em si, porque ele é um pouco complicado de se explicar, né? E aqui pode ter pessoas de todo tipo, né? Que estuda grego ou que não estuda. Então, se eu for falar o que é, enfim, né? Talvez alguém não compreenda. Mas um particípio, ele é normalmente sujeito ao outro verbo dentro de uma oração, certo? Então, o particípio modal, ele é usado para indicar um meio onde a ação do verbo principal ela é realizada. Então,
e deu a conhecer, certo? Esse aqui é o verbo principal, e deu a conhecer. Deu a conhecer como, né? Como ele vai responder a pergunta como. Como foi que ele deu a conhecer? Aí o particípio modal ele vai responder enviando, certo? Então o particípio modal ele vai indicar o meio, certo? O intermédio de onde a ação do verbo principal ela vai ser realizada, certo? Enviando por onde, né? Aí através aqui, ó, a preposição de a, onde ela significa através de, por meio de, quando está no caso genitivo, né? Já que a palavra seguinte está no caso genitivo, então ela também está no caso genitivo, tá? Então, por meio, né, do seu anjo. Veja que anjo aqui está no caso genitivo também, né? Aqui é uma das características, o artigo aqui, ele é genitivo também. Aí, ele deu a conhecer, enviando, através do seu anjo, a quem? Ele fala ao, no caso dativo, né? Aí entra essa preposição ao, aqui, seu, que é o autônomo, servo João, tá? Que é dulo, né? Que não é um i, não, tá? Dulo, isso é no caso dativo, é uma palavra da segunda declinação, certo? Então, dentro desse texto, você tem a tradução de cada versículo, tá? Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E deu a conhecer enviando, ou seja, ele deu a conhecer essas coisas que em breve vão acontecer, enviando através do seu anjo ao apóstolo João, certo? Então, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo concluído, certo? Os próximos vídeos eu vou continuar fazendo uma série de traduções do Apocalipse capítulo 1. O próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 2, né? A tradução do capítulo 2, né? Escrevo aqui o texto em grego e vou traduzindo. Isso aí pode incentivar as pessoas a terem gosto, né? De estudar a língua original, porque para mim é um dos pontos principais dentro de um entendimento bíblico profundo. Porque tem coisas aqui que é muito profunda, porque eu não falei, né? Porque você só vai aqui fazer a questão da tradução em si, certo? Então, quando você vai estudar grego ou estudar hebraico, você tem mais firmeza ao falar alguma coisa, a defender alguma doutrina, alguma tese sua, né? Não sua, tese não, né? Mas uma doutrina que a Bíblia fale. Então, você vai ter mais propriedade em falar algo, né? Então, você trabalhando com o texto grego ou o texto hebraico, te dá um bom avanço para você entender profundamente certas expressões que o português não consegue passar. Ele não dá um sentido muito profundo, certo? Isso só o grego ou o hebraico ele vai conseguir passar para você, certo? Então, se você tiver interesse em estudar grego, tem diversas pessoas aí, acho que umas 20 pessoas que estão estudando aí comigo, né? Estão evoluindo bastante. Já tem pessoas que estão quase na metade dos verbos, né? E isso é muito bom. E eu vejo as pessoas cada dia mais gostando de estudar o grego e se esforçando bastante para aprender, para fazer analisar um texto, né? Quando alguém falar alguma coisa, a pessoa por si própria ela vai olhar se aquilo procede ou não, se a pessoa está de má fé ou não, se a pessoa está enganando ou não. Porque eu já vi diversas pessoas, né? Quando elas vão falar de alguma palavra, elas... Não, isso aí não significa bem isso, porque é assim. Aí você vai tendo o conhecimento, você vai poder ver se o que a pessoa está falando é verdade ou não, né? Porque hoje tem pessoas de todo tipo aí. Tem pessoas de má fé, que usam o grego ou hebraico para gerar dúvidas, para enganar alguém que não conhece. Porque se eu falar, olha, essa palavra em grego significa isso, ou se você não sabe grego, você não tem dicionário nenhum, você não tem obra nenhuma, você não conhece nada, você não vai poder dizer nada. Por quê? Porque eu posso enganar você de uma forma em que você não vai poder responder, certo? E se você acreditar no que eu falei, você vai aprender errado, vai sendo errado, certo?
Então, por isso que é bom a pessoa estudar o grego, aprender os seus casos, como funciona, a questão de particípio, infinitivo, os verbos, né, substantivos e etc. Certo? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês.